Para você, empreendedor, analista de alguém curioso ou até mesmo um jovem que está em dúvida ou começando a pensar em entrar no mercado de trabalho agora. Nesse vídeo, quero te convencer que vale muito a pena você gastar pouca energia para aprender SQL hoje em dia. Tudo bem, é um assunto que já passou o hype já faz um tempinho, né? Sobre usar SQL para analisar dados. Porém, pelo menos na minha experiência, até hoje, pessoas que tomam decisões ou de alguma maneira ou outra utilizam dados no seu dia a dia possuem certa resistência em sair do Excel, deixar de explorar e passar, elevar um nível da sua análise de dados só por medo de não entrar no SQL. E acredite, apesar dele parecer um pouco assustador por se tratar uma linguagem de programação, né, você vê as escritas, ele é muito simples. A lógica que você já utiliza hoje para analisar dados no seu Excel, você consegue simplesmente substituir por completo dentro do SQL e com inúmeras outras vantagens, como por exemplo, você vai conseguir mexer com um volume muito mais alto de informação, o que hoje em dia até mesmo empresas pequenas já geram uma quantidade razoável de dados que vai travar no seu Excel, né? Geralmente qualquer tabela de vendas ou de cadastro, de login, bom, dá para dar vários exemplos de vários negócios, né? Mas hoje em dia qualquer coisa que você tem mais de, sei lá, 50 mil linhas na sua tabela já começa a custar você mexer no Excel e travar toda a sua máquina, esperar que ele carregue, enfim. Empresas pequenas já geram dados suficientes para que o Excel dê aquela travada. Fora isso, você consegue, através do SQL, automatizar regras de negócios. Então aquela sua análise que você coloca na tabela dinâmica ou no dashboard, você consegue deixar isso rodando no back-end, tá? Numa view do SQL, por exemplo. Lá dentro você consegue definir as regras de negócio, por exemplo, proibir que haja clientes duplicados, ou então que algum pedido seu tenha algum problema de rastreio pelo fato da pessoa escrever lá no sistema a palavra um A maiúsculo ou um A minúsculo. Esses tipos de relacionamentos entre dados, eles são evitáveis quando você determina essas regras lá na estrutura do banco de dados no SQL. E fora isso também, tudo bem que no Excel você consegue através de VBA também, mas você consegue automatizar muitas coisas com um desempenho muito melhor quando você utiliza SQL em vez do Excel. Então, por esses motivos, acredito que até hoje, inclusive pensando na evolução da inteligência artificial, saber SQL ainda vai ser uma habilidade que te dará uma empregabilidade muito maior, já que cada vez mais geramos mais dados e as empresas vão querer extrair sites desses dados. Se você é um empreendedor, trazer informação na sua decisão também vai te ajudar demais. E ainda por cima, você pode enriquecer suas análises, trazendo informações macroeconômicas, por exemplo, e tudo isso dentro de uma estrutura sem você precisar manualmente ir lá no site todo dia e baixar informações e cruzar com o seu dado Excel e isso diminuir esse risco operacional de você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V errado, embananar e prejudicar toda a sua análise. Então por isso montei aqui um resuminho do que, na minha opinião, para você que vai utilizar apenas para análise de negócios, é mais que suficiente para você acrescentar essa caixa de ferramentas na sua análise e começar a usar o SQL de uma maneira muito rápida e simples. Então, montei aqui um board tentando resumir alguns conceitos que eu acredito que serão suficientes para você se convencer, não é um bicho de sete cabeças, e ao mesmo tempo te dar um norte para que você comece a se aprofundar em SQL, se for do seu desejo. A primeira coisa que eu vou falar aqui é na questão dos tipos de tabelas. Não quero dar uma visão de BI, né? Tem tabelas fato, dimensão. A minha intenção aqui é trazer para o seu dia a dia, para você conseguir já de cara identificar que informação você pode usar e cruzar dentro da sua lógica de negócios. Os tipos de tabela que eu estou trazendo aqui são tabelas de referência e transação. Esse aqui é o exemplo que eu mais vejo em pequenas empresas a serem utilizadas. A tabela de clientes é um ótimo exemplo de tabela de referência, ou seja, é uma tabela onde você vai trazer informações que são únicas. Você teoricamente vai ter um cliente só, e esse cliente vai ter seu nome, e-mail, data de cadastro, depois colocar várias informações aqui como endereço, responsável, enfim. Aqui dá para você colocar a informação de cliente. Muito provavelmente você, empreendedor, já tem uma tabela de clientes aí na sua empresa. Por padrão, considere isso aqui como uma tabela de referência de informação, e isso você pode ter de vários outros exemplos. Se eu pensar em algum aqui agora, você pode ter uma tabela dos seus produtos, que também serão únicos, né? Vai ter, sei lá, se você for um supermercado, você vai ter um produto lá, uma venda de um sabão em pó marca X, sabão em pó marca Y, também é mais uma tabela de referência. E tudo que você pensar em um cadastro fixo, que você vai lá fazer seu cadastro de tabela, por padrão, ele vai ser uma tabela de referência. Em transação, é tudo que organicamente você vai tendo transações, né? Assim como o nome fala. Por exemplo, clássico aqui, tem um cliente, você tem os pedidos que eles vão fazer. Em outros negócios, você pode colocar cotação, ele vai pedindo. Então, o mesmo cliente, ele vai poder fazer vários pedidos, dependendo da recorrência dele aí no seu negócio. E esse seria um outro tipo de tabela, que você no seu negócio vai conseguir identificar esse tipo de dado com facilidade também. Um exemplo
exemplo aqui, eu trouxe, né, os pedidos. Qual é o cliente que está fazendo o pedido, que aqui vai ser uma relação que eu vou falar na sequência. A data do pedido. Aqui você poderia colocar que produto que é, né? Então, vou poder ter uma tabela de produto e aqui você teria uma outra tabela de referência de produto. Mas a minha ideia aqui é te dar conceito, né? Te trazer uma versão inicial, mas já dá para você imaginar como bolar aí a relação das suas informações dentro da sua empresa. Então, dentro aqui do pedido, ele poderia se transformar em venda. Então, a venda teria uma outra transação aqui. Você podia atrelar o pedido dentro dela e aí você vai seguindo essa lógica até virar um banco de dados bem robusto, organizado, com a sua lógica já pré-definida. Para refazer realmente essa lógica, você vai precisar da relação em tabelas. E aqui temos tipos, quero simplificar também. Nesse exemplo de clientes e pedidos, a gente vai ter a relação do cliente ID. Então, eu tenho um cliente único, por isso que a relação aqui é de 1. O N aqui é para muitos. Eu posso ter infinitos pedidos, posso ter nenhum pedido, eu posso ter um número qualquer aqui na tabela de pedidos desse mesmo cliente, concorda? Então essa seria a lógica nessa relação entre tabelas que você vai ter quando houver a relação. Então no exemplo que eu havia dado, se você quiser mais uma tabela de referência de produto, concorda que entre produto e cliente não vai ter nenhuma ligação direta, porque são tabelas referência, porém, por ser uma tabela de transação de pedidos, se você acrescentar aqui o produto ID, você teria uma relação entre a tabela de pedidos e a tabela de produto. Com isso, teria uma relação de muitos, você pode ter dentro do pedido várias vezes o mesmo produto, e o produto aqui no cadastro da tabela de referência seria só um. Eu vou ter um cadastro lá dele, ou seria de um para muitos também. Geralmente é essa a relação que se tem em tabela de referência. Fora esse tipo de relação, a gente poderia ter uma relação de 1 para 1. Então no exemplo aqui de clientes, se eu tivesse uma outra tabela, como por exemplo contato, então eu poderia ter um e-mail de empresa, um endereço somente. Então se você quisesse botar detalhes do cliente numa outra tabela, teria que ser 1 para 1. Eu não vou... Tudo bem que dá para você pensar numa estrutura de 1 para muitos, né? Mas aí não seria muito útil, dependendo do que for sua regra de negócio. E também tem relação muitos para muitos. No exemplo aqui que eu usei da tabela de referência de clientes, vamos supor que você quer manter o histórico de alteração do telefone do cliente. Então você teria que ter mais uma coluna aqui como atualização. Aí você teria a versão 1, versão 2 do cliente. Aí seriam vários clientes para vários pedidos. Então você teria que ter uma outra ligação. Além do cliente ID aqui, teria que ter qual é a versão atual em voga, né? Para fazer a análise de dados. Mas enfim, esse é outro papo, não quero complicar muito a análise. Na prática, essa aqui vai ser a principal relação que você vai ter, principalmente quando a gente fala de tabelas de referência versus tabelas de transação. Vamos agora falar sobre a informação dos dados dentro da tabela. Basicamente, sem querer complicar muito, serão esses tipos, né? Eu trouxe aqui os tipos dentro da configuração no SQL, mas basicamente são tipos numéricos, onde envolva números, né? Aqui tem uma separação de inteiro, o 248 também é um assunto mais aprofundado, não vou entrar em detalhes, mas é o espaço que você está deixando para a quantidade de números possíveis que cabe dentro do dado em si. O float seria o famoso decimal, você tem casas decimais de análise. Numérico é para números exatos, então pode ter notação científica, por exemplo, tem outras variações. Estruturados, quando você quer colocar estruturas JSON, mas também aqui não quero aprofundar. De textos aleatórios, como o nome, por exemplo, você vai colocar de cadastro. De tempo, data, horário e booleano. São aqueles casos que você coloca ou sim ou não. A prática tem true ou false. Então não vai fugir dessas quatro regras, dependentemente do dado que você for colocar, ele vai se encaixar em algum desses tipos. E assim no Excel é a mesma coisa, né? No Excel você consegue configurar lá o tipo do dado quando você vai fazer a configuração da tabela. Agora vamos para uma das grandes vantagens do SQL versus o Excel, que é você conseguir juntar essa relação de tabelas. Como eu coloquei ali em cima das relações, você vai conseguir fazer análise na hora de atrelar informações de mais de uma tabela, os famosos joins. E aqui são as regras dos joins. Left join, então aqui o desenho já meio que explica o que significa. O left join vai pegar todas as informações da primeira tabela que você está usando como referência e trazer aquilo que cruza da tabela da direita, da segunda tabela de referência. O full join, você vai trazer tudo, a muda que você vai juntar de acordo com a relação, né, que a gente colocou nesse exemplo da tabela de cliente e pedido, relação do cliente ID. Então você vai juntar através dessa chave, vai trazer todas as informações, né, no nome, e-mail, data de cadastro, pedido, data do pedido e valor. E right join é o inverso, então você vai trazer
trazer todos os dados dos pedidos aqui, se for a tabela 2 de referência, e trazer a tabela clientes aquilo que se junta. E o inner join vai trazer somente o que junta as junções de interesse das duas tabelas. Então aqui eu trouxe dados para a gente fazer uma atividade prática, tentar te mostrar na prática qual é a diferença. Eu trouxe dados aleatórios de clientes, eu trouxe nomes fictícios, e-mail fictício, o cliente ID, que é a chave que vai ligar junto à tabela de pedidos. Então aqui tem o pedido ID, data do pedido, valor total. Então temos, fazendo uma análise aqui, né? Uma cliente, a Teresa, que não tem nenhum pedido, e essa informação é importante, que vai ser a diferença da informação na hora de fazer um exemplo prático, e todos os pedidos têm que ter um cliente atrelado. Também uma outra vantagem do SQL, que você consegue colocar uma regra de negócio que é impossível fazer um pedido sem um cliente configurado nele. Alguém tem que ter feito esse pedido, né? Você consegue evitar esse tipo de falha nos dados quando você faz a configuração da regra de negócios dentro do SQL. Com esses dados em mãos, vamos para a prática. Eu vou colocar o que eu enxergo no dia a dia. 90% das análises, sei lá, 99% das análises acaba virando um pouco disso. Logicamente vai depender da sua regra de negócio aí, das suas tabelas, mas basicamente a gente usa o inner, quando a gente vai juntar as duas tabelas, o que vai interessar são somente o que vem das duas, tá? Que vai ter das duas tabelas de informação, ou então o left join. O que acontece aqui no left, esse exemplo, você tem uma tabela sua que é crua de análise, então eu quero pegar, sei lá, de todos os clientes, qual o valor total, todos os pedidos juntos que ele fez historicamente. Você vai ter uma referência, tabela de referência, e só vai pegar da outra tabela informações que estão atreladas a ela, né? Então, a maioria das suas análises pode fazer um exercício pessoal aí, vai acabar virando esses dois tipos de joins. Nesse exemplo, esses dois exemplos, inner join. Não entre muito detalhe aqui, cabe você depois se aprofundar no como fazer os inners, mas com o ChatGPT do lado você consegue fazer o que for. Então aqui seria um comando SQL, onde você está juntando, né, baseando da tabela de clientes, pegando a tabela de clientes e fazendo um inner join com a tabela de pedidos, aonde a ligação é o cliente ID dos dois. Então basicamente é isso que eu tô falando. No inner, tô trazendo tudo. Tá vendo? Eu tô trazendo os 4 pedidos, tô trazendo tudo que tem ligação entre eles, né? Os 4 pedidos, porque todos eles têm ligação com clientes, porém eu não trago o cliente 4, porque o inner, ele não está na tabela de pedidos, o cliente 4, né? Por essa ligação, eu só tenho esses 3 clientes, então eu trago as 4 linhas do pedido. Agora, o left join, então a lógica de programação SQL é a mesma. Select, pego a tabela de clientes e estou fazendo left join os pedidos, então trago pedidos para cá, ligo as duas, aonde o cliente ID é igual ao cliente ID das duas tabelas. E olha aqui que interessante, nesse exemplo aqui, já que eu estou trazendo o left join, eu trago a Teresa Sanches, porque ela está aqui na tabela. Por mais que ela não tenha ligação na tabela de pedido, não tem pedido dela, você vai ver que todas as informações, pedidos está nulo, né? Eu tenho que trazer porque ela faz parte da tabela primeira. Então, basicamente, com essas dois joins aqui, você consegue incluir nas suas análises de múltiplas tabelas somente com essas duas. Logicamente, quando você tiver 3 tabelas, você tem que fazer um novo inner join e assim vai. Aí vai ficando mais complexa a sua análise, mas assim que como é no Excel, esse aqui também é a questão da complexidade da análise. Você sabendo o que vai analisar, para transformar no SQL é muito mais rápido. Aí eu quero te trazer um último conceito que vai sair do Excel para o SQL, que é a questão de views, que seria a famosa tabela dinâmica que você vai fazer lá dentro do Excel. Então, basicamente, a views é essa. Você vai conseguir fazer uma análise onde você vai pegar as informações numéricas e somar, fazer média, fazer quantidade, né? Quantidade de pedidos, por exemplo, que tem lá dentro da tabela de pedidos por cliente. Então, tudo isso aqui que você faz tabela dinâmica, que é o mesmo conceito, né? Você consegue fazer aqui dentro do SQL. Então, aqui está um código onde você está criando uma view chamada total pedidos por cliente. Seleciona a variável nome, exemplo aqui a variável nome. O C aqui é referência da tabela clientes, né? Quando a gente coloca isso aqui no SQL para ficar mais estruturada, a informação tem a melhor prática de você trazer a referência cliente C. Então, a partir daqui desse cliente C, o C referência da tabela clientes, variável nome. Aqui o S, você consegue mudar o nome que você vai colocar na view. Então, tá vendo? Na saída vai ficar um nome cliente para ficar mais fácil para a pessoa que for visualizar essa informação entender o que é. Aqui vai ser exatamente aquela referência da tabela dinâmica do Excel. Vai colocar o sum. Você poderia colocar aqui a média, poderia colocar o count, a quantidade. A referência de qual valor que eu vou estar somando. Aqui o valor total é da tabela P, que é a tabela P pedidos, que você está referenciando aqui no inner join. Voltando aqui no pedidos, o valor total seria essa tabela. Você vai somar, tá vendo? Então aqui no exemplo eu tenho 2 pedidos do cliente 1, que é o João Silva. Eu vou fazer essa soma dos dois nessa view. Com essas duas informações, aqui eu trago a referência from a tabela de clientes, que
seria a tabela A, e a tabela B, que está na direita, seria a tabela pedidos, onde eu ligo as duas pelo cliente ID. E o group by, que é exatamente a referência da tabela dinâmica, quando você vai trazer lá na tabela dinâmica do Excel, que informação eu quero que seja consolidada a soma, esse exemplo, vai ser pelo nome. Então eu pego o nome do cliente consolidado, o inner join, que é importante, se fosse o left join, teria aqui dentro, embaixo a Teresa, né, com um valor vazio ou nulo, e do lado aqui o valor somado. Então eu não tenho duas linhas do João, eu vou ter a linha sumarizada. E é exatamente essa análise que você faz no Excel, você vai fazer aqui também. Ou seja, no final do dia, logicamente, vai ter uma complexidade de fazer a transferência do que você já tem no Excel para cá. Porém, depois que fizer essa transferência, vai ficar muito mais estruturado, com a regra de negócio já implementada, com a diminuição do risco de falha operacional, de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V errado, a referência do Excel lá atrás não pegar todas as linhas da sua tabela, de você pegar algum cliente e duplicar ele por ter faltado o tio do João, por exemplo. Enfim, existem vários motivos que eu detalhei no começo do vídeo e simplesmente vai acabar ou diminuir muito o risco dessas falhas acontecerem, fora a questão de dinâmica, desempenho e automatização ser mais possível dentro do SQL. E aí, o que você achou do vídeo e da explicação? Será que eu te convenci de alguma maneira a olhar com carinho e começar a fazer estudos de SQL? Inclusive, se for de seu desejo, eu posso colocar aqui um aulão gratuito. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas muito mais especializadas que eu, por exemplo, já fazem vídeos sobre ensinar SQL aqui mesmo no YouTube, porém eu posso te trazer uma visão mais prática do dia a dia, pode complementar a sua caixa de ferramentas aí para analisar o seu negócio. Te recomendo a não se basear somente nessa simplificação, porque conforme eu falei, isso aqui é realmente uma simplificação de vários conceitos. Então eu te aconselho que você realmente vá atrás de várias questões, como melhores práticas de cadastro de banco de dados, existe práticas de você criar nome, já existem também alguns requisitos de segurança, ferramentas que você já pode utilizar hoje. Então, se for do seu desejo, coloque aqui nos comentários e com prazer, havendo interesse, eu posso criar mais vídeos sobre o assunto e especificando cada um desses detalhes. Peço também que você se inscreva no canal, dê um like em troca do trabalho que eu tentei consolidar aqui para você. E, logicamente, se no futuro você tiver esse interesse em saber mais sobre, não somente nesse assunto, mas vários outros que eu documento aqui dentro no Projeto Polímata, te aguardo para o próximo vídeo.